E aí galera que acompanha a APML, seja bem-vindo a mais um vídeo da série OBMAP, Resolução de Questões da Primeira Fase. Sou o professor Cícero Drum e trago hoje para vocês a resolução de uma questão da OBMAP de 2016, fase 2, nível 1, a questão de número 1. Sem usar o algarismo zero, Carolina escreveu todos os números de 3 algarismos diferentes nos quais o algarismo do meio é maior do que os outros dois. Por exemplo, Carolina escreveu 241, mas não escreveu 570, nem 464, nem 123. Então observe, gente, que Carolina aqui na questão está escrevendo, números com 3 algarismos, sem a presença do zero, e informa, que esses 3 algarismos, eles são algarismos diferentes, como aqui fala. Além disso, a condição para a formação desses números com 3 algarismos é que o do meio deve ser sempre maior do que os outros dois, uma informação importante. E aqui temos alguns exemplos de números que ela já fez, que foi o 241, é um número possível, observe que o número do meio é o 4, e os dois, aqui à esquerda e à direita, centena e unidade, são menores do que o termo da dezena, que é o 4. Ela não escreveu o 570, por que não escreveu o 570? Porque o 570 tem o zero, então ela não usa o zero, nem o 464, porque aí são todos algarismos diferentes. Nesse caso ela repetiu o 4 duas vezes, e também não tem o 123. Por quê? Porque o algarismo do meio não é o maior, na verdade, tem um 3 aqui que seria o maior, então esses números, eles não estão aqui na lista aqui que Carolina escreveu. O item A diz quais são os números que Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 3. Então pense aqui comigo, gente. Olha só, a gente tem, são números com 3 algarismos, Ou seja, eu posso pensar em centena, o número com a centena, com a dezena e com a unidade. Perfeito? Nesse caso, no item A, ele quer quantos números que Carolina fez com o número 3 sendo o termo central. Então eu tenho que procurar os números que podem ser colocados aqui na centena e na unidade. Observe que pela condição da questão, o que é proposto é que o número do meio tem que ser maior. Então eu tenho que colocar aqui na centena e na unidade números menores que 3. Então, só temos como opções, os números 1 e 2, para as posições C e U, Vou botar assim, C de centena e U de unidade. Logo, ela poderá formar os números. Quais são os números? Gente, olha, se eu tenho o número 1 e o 2 para elas serem colocados, então se ela pôr o número 1 aqui, vamos supor que ela põe o número 1 aqui, se ela pôr o número 1 aqui, aqui terá que ser o 2. E o contrário, se ela pôr o número 2 aqui, aqui terá que ser o número 1. Ou seja, os números que ela pode formar será o número, se ela pôr o 1 e o 2 lá, fica 132, E se ela começar com o 2, ela vai ter o número 231. Ou seja, quais são os números que Carolina escreveu com os algarismos do meio igual a 3? Os números foram o 132 e o 231, ok? Item B. Quantos números Carolina escreveu com os algarismos do meio igual a 7? Então vamos pensar na mesma situação. Podemos ilustrar aqui
as 3 posições. E ele quer, né, que o número do meio, o termo aqui central, seja o 7, né, ou seja, o termo, né, da dezena. A mesma forma, né, unidade e centena. Então nós temos que pensar aqui nas possibilidades. E é muito fácil você pensar, tá, gente? Ó, de acordo com o enunciado, esses números aqui, eles têm que ser números menores que 7. Então nós vamos ter como opções quais números, né? Ó, temos como opções, né? Os números. Quais números? Os números, nesse caso, os menores que 7, gente. Ou seja, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Né? Ou seja, esses são os números que a gente pode colocar nas posições para a centena e para a unidade. Agora vamos, né, contar as possibilidades para essas escolhas. Né? Eu tenho quantos números disponíveis para colocar nesses dois lugares? A gente tem aqui, né, esses 6 números. Então eu vou pensar o seguinte, né? Possibilidades, tá bom? Possibilidades, né? Possibilidades de escolha. Eu vou colocar assim. Possibilidades de escolha, que é para a posição da centena e da unidade. Observe, gente, que a gente tem o seguinte, né? Para mim escolher esse número que vai ficar aqui na centena, esse número tem que ser o número menor que 7, que é qualquer um desses 6 números aqui. Então, para cá, observe, né, que ao eu começar a preencher, a formar esses números, eu posso colocar aqui na centena qualquer um desses 6. Né? Então, aqui para a minha primeira escolha, eu posso colocar qualquer um dos 6. Como os números têm que ser algarismos diferentes, ou seja, vamos supor que desses 6 aqui, eu escolha colocar aqui, vamos supor, eu escolha colocar o 4, certo? Então seria o número 470 e alguma coisa, né? Então esse número aqui agora da unidade não pode ser 4 de novo, né? Porque é uma condição que os algarismos têm que ser diferentes. Se são diferentes, então, digamos, se eu coloquei o 4 aqui, esse 4 ele vai eliminar, né, aqui para a minha escolha para a unidade, ou seja, eu não posso pôr o 4 de novo. Então vão me restar quantos números para serem colocados? Né? Apenas esses 5, né? O 6, o 5, o 3, o 2 e o 1. Ou seja, vai me dar aqui um total de 5 possibilidades. Né? Pelo princípio multiplicativo, né, gente, aqui análise combinatória, né, que você estuda, né, deve estar estudando para se preparar, né, você vai ter aqui um total, né, de 6 vezes 5, que é igual a 30, né? Ou seja, essa aqui é a quantidade de números, né, que Carolina pode fazer colocando o número 7 como o número central, perfeito? No item C, pergunta quantos números Carolina escreveu ao todo, certo, gente? Então, observe que a gente foi, né, começando apenas com o primeiro caso, começando apenas com o 3, que era a primeira possibilidade. No item B, fomos para o caso em que ela vai ter o 7, né, o número 7. Agora a gente está querendo escrever todos os números. Carolina escreveu. Então vamos pensar o seguinte, para as escolhas, né, ela tinha lá os números, né, para escolher, para formar os números. Ela tem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... e 9, né? São os números, né, que a gente conhece que ela vai formar esses números com 3 algarismos. Mas note o seguinte, que desses números, né, o 0, a questão já deixa claro que ela não vai usar. Então o 0 ela não pode colocar em posição nenhuma. Além disso, gente, observe que nem o 1 e nem o 2, eles podem ser também usados. Por quê? Né? Porque aqui ela está formando números com 3 algarismos e o termo do meio tem que ser o maior. Então, se o 1 for o maior, observe que quais os números eu vou colocar aqui na centena e na unidade, né? Se o 1 estiver na dezena, então observe que só teria o 0 e o 0 não pode ser colocado. Então, eu não posso ter números com o 1 no meio. E nem muito menos com 2, né? Porque se a gente tiver o 2 aí no meio, aqui, se fosse, né, o 2, vamos supor, aí eu teria que colocar números menores que 2, que seria quem? O 1, né, o 1, beleza, aqui,
e o zero, né? Mas só que o zero não posso colocar de novo, né? Como já foi dito. Então, por isso que eu não posso colocar nem o zero, nem o 1 e nem o 2, ok? A partir disso, então, dessa análise, né? A partir dessa observação, né? Nós vamos julgar, então, analisar os demais casos, né? Que é o número no meio ser o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, né? Ó, para os demais casos, temos, né? Então a gente vai pensar o seguinte, né? Ó, vamos pensar em todos os casos acima do 3, né? Ou seja, o primeiro caso com o termo central sendo o 3, a gente já fez no item A, né? Ou seja, tem quantos números? Nesse caso a gente já viu que são ao todo 2, né? Por que que são 2, gente? Porque, ó, para ser o número menor que 3, eu vou ter duas possibilidades, né? Ou seja, o 1 e o 2. Então eu poderia colocar o 2, né? Poderia colocar qualquer um dos dois aqui. E aqui me restaria um número, né? Ou seja, 2 vezes 1, 2. Então, para começar com o 3 no meio, né, eu tenho dois números. Perfeito? E assim a gente vai fazer toda a análise para os demais, né? Começando agora com o número 4, certo? Se o 4 for o número central, quantas possibilidades a gente vai ter de formar números com essa condição? Então eu teria que colocar quais números? Números menores que 4, ou seja, o 3, o 2 e o 1, ou seja, 3 números. Então para a primeira posição eu teria 3 possibilidades. E para a segunda posição, eu já coloquei uma, restam duas. Ou seja, isso vai me dar, né, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2, que é igual a 6 números. Ok? E assim a gente pode continuar fazendo, né? Com o 5, né, no termo central. O 5 no termo central, a gente vai ter quantas possibilidades? A gente vai ter números menores que 5, a gente vai ter 4 possibilidades. Já usado uma, vão me restar 3, né? Isso vai me dar, então, 4 vezes 3, que é igual a 12 números, tá bom? E assim, a gente vai prosseguindo, né? Até encontrar todos. Prosseguindo, né? Para o número 6 no centro, a gente vai ter, né? 6, os números menores que 6 serão 5. Então a gente vai ter aqui 5 possibilidades. Colocado 1, vão me restar 4. E isso vai me dar 5 vezes 4, que é igual a 20 números. 20 números. Vou passar para cá, tá bom? Agora, né? Colocado aqui com 6, vamos pôr agora com 7. Começando com o 7 no centro, né, a gente vai ter números menores que 7, vamos ter 6 números para a primeira posição e vão me restar 5 para a segunda, né, me dando aqui um total de 6 vezes 5, que é igual a 30 números. Depois a gente vai ter, né, começando com o 8 no centro, números menores que 8, a gente vai ter aqui 7 possibilidades e vão me restar para a segunda posição aqui 6. Isso vai me dar um total de 7 vezes 6, que será igual a 42 números. Ok? E por fim, a gente vai ter a última condição, que é o 9 sendo o número central. Isso vai ter, né, os números menores que 9 serão 8. Colocado 1 aqui, vão me restar 7. E isso vai me dar 8 vezes 7, que é igual a 56 números. Ok? Então a gente encontrou todas as possibilidades. Então, pessoal, feito isso, né, para que a gente tenha então todos os números que Carolina escreveu, basta agora que a gente some todos esses números, né, porque os números que ela escreveu, né, tem que ser aqueles que têm o 3, né, como o termo central, ou os que têm o 4, ou os que têm o 5, ou os que têm o 6, e assim sucessivamente, né? Esse ou, na análise combinatória, né, dá a ideia de soma, né? Então a gente precisa somar. Então,
nós vamos ter o seguinte, né? Ó, logo temos, né, o total, né, de 2 mais, né, 6 mais 12 mais 20 mais 30 mais 42 mais 56. Isso vai dar um total, né, de 168 números. Ou seja, essa é a quantidade de números, né, ao todo que Carolina escreveu. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa resolução de hoje, tá? Acompanhe aí os nossos perfis sociais, YouTube, o nosso Instagram e também a nossa página no Facebook. Valeu!